Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, dessa vez abordando conceitos básicos em genética e variações do modelo mendeliano. Então, vocês lembram que na aula passada nós comentamos que Mendel chamou de fatores hereditários os fatores que eram transmitidos ao longo das gerações, repassando então as características que ele observava, certo? Na verdade, hoje, atualmente, a gente chama os fatores hereditários de alelos. Então, os alelos, eles são porções contendo informações para determinadas características, certo? Esses fatores hereditários, ou seja, os alelos, como são chamados atualmente, eles são encontrados dentro da nossa célula, certo? Mais precisamente dentro do nosso núcleo. Lá no núcleo, nós vamos encontrar os alelos em estruturas chamadas de cromossomos. Se vocês observarem, assim como Mendel falou, nós temos um par de fatores, né, que são herdados, um proveniente do pai e o outro proveniente da mãe. Então, nós temos, na verdade, esse par de fatores estão localizados em cromossomos, que também são pares de cromossomos, como vocês podem observar aqui. Um cromossomo proveniente do pai, outro cromossomo proveniente da mãe. Em cada cromossomo desse, nós vamos encontrar vários milhares de alelos, ou seja, de informações para as nossas características, certo? Então, observando, por exemplo, as ervilhas de Mendel, aqui, ó, nessa região do cromossomo, nós vamos encontrar o alelo para a semente lisa, por exemplo. E esse cromossomo ele foi herdado, supondo, da planta, de uma das plantas. Já esse outro par do cromossomo, nessa região aqui, nós vamos encontrar o alelo para a semente rugosa. Então, os alelos, eles são, são os nomes que são dados aos fatores hereditários, e são porções responsáveis pela transmissão de determinada característica, certo? Nós temos um par de alelos para cada característica e eles estão situados em pares de cromossomos, cada um proveniente de um dos genitores no cruzamento que aconteceu. E aí nós dizemos que um indivíduo é homozigótico se ele apresenta esses alelos iguais, certo? Então, aqui nós vamos observar esses exemplos de indivíduos homozigóticos. Observem que os alelos, lembrem que os alelos eles são representados por letras. Letras maiúsculas indicam características dominantes. Letras minúsculas indicam características recessivas, ou seja, que não são manifestadas se tiver a presença de um alelo dominante. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a representação do par de cromossomos aqui nesse indivíduo, e observem que ele é homozigótico porque ele apresenta os dois alelos iguais. No caso, ele tem dois alelos azão. Então, eu vou dizer que como esses alelos são iguais, ele é um indivíduo homozigótico. Observem também que esses alelos aqui, eles são dominantes, estão representados pela letra maiúscula. Então, eu digo que esse indivíduo é um homozigoto ou um indivíduo homozigótico dominante, porque ele apresenta os alelos iguais e são alelos dominantes. Já que nesse outro indivíduo, eu também estou representando o cromossomo, o par de cromossomos, ó, 1, 2, um proveniente do pai, outro proveniente da mãe, e observem que ele também apresenta os dois alelos iguais. São alelos recessivos, alelos azinhos. Então, como eles são iguais, eu vou dizer que ele é um indivíduo homozigoto ou homozigótico e é um indivíduo recessivo, porque os alelos são recessivos. Indivíduos que são chamados de heterozigóticos ou heterozigotos são aqueles que apresentam um par de alelos diferentes. Então, observem aqui que eu tenho um alelo azão dominante em um par do cromossomo e no outro cromossomo eu tenho o alelo recessivo azinho. Como esse aqui é diferente desse outro alelo, eles são alelos diferentes, eu vou dizer que ele é um indivíduo heterozigoto.
certo? Outro conceito que a gente precisa aprender em genética é o que é um fenótipo. O fenótipo é toda característica observável de um ser vivo, certo? Então, tudo aquilo que você consegue, toda característica que é possível de ser observada, eu vou chamar de fenótipo. Exemplo, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo. E aí, todos esses conjuntos de características que você consegue visualizar em uma pessoa é chamado de fenótipo. Já o genótipo, ele diz respeito à informação genética. Então, o genótipo corresponde ao conjunto de genes que guardam a informação genética daquelas características, certo? Então, o genótipo é o conjunto de genes com a informação genética para as características de um ser vivo. Uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que dois indivíduos, mesmo que tenham o mesmo genótipo, ou seja, eles têm o mesmo conjunto de genes para as características daquele ser vivo, ainda assim eles podem apresentar diferenças no fenótipo, ou seja, nas características que são observadas. Isso acontece porque o fenótipo, ele é manifestado pela influência também do ambiente. Então, o fenótipo ele depende do genótipo, ou seja, da informação genética do ser vivo, mas ele depende também da influência que o ambiente faz sobre aquela informação genética. Então, vamos entender como seria isso observando aqui esse esquema. Então, o indivíduo ele tem um genótipo, que é o conjunto de genes com a informação para as características, só que aqueles genes eles têm a informação para características, só que ao mesmo tempo o ambiente ele também pode influenciar muito no aparecimento daquelas características. Então, o fenótipo, que é aquilo que eu vou observar no meu ser vivo, as características observáveis no meu ser vivo, dependem da influência do genótipo, ou seja, dos genes com a informação genética, mas também dependem da influência que o ambiente oferece naquele meu genótipo. Por exemplo, duas pessoas, elas podem ter a mesma informação para a cor da pele, porém, o fenótipo, ou seja, a característica cor da pele que eu observo naquelas pessoas pode ser diferente. Então, mesmo duas pessoas tendo a mesma informação para a cor da pele clara, uma pessoa pode ter a cor da pele um pouco mais escura por influência do ambiente, se ela levar muita exposição ao sol. Enquanto a outra pessoa, ela pode manter a pele clara se ela não for tão exposta ao sol. Então, elas podem ter a mesma informação, só que devido à influência do ambiente, o fenótipo, a característica observada, ela pode ser modificada. Vou citar outro exemplo para vocês entenderem aqui como isso funciona. Então, aqui eu tenho gêmeos idênticos, duas gêmeas que são idênticas. Se vocês não sabem, os gêmeos idênticos, eles têm a mesma informação genética. É como se eles fossem clones um do outro, certo? Então, eles têm a mesma informação genética. Então, essas duas menininhas aqui, elas são gêmeas idênticas, elas têm elas têm o mesmo genótipo, ou seja, o mesmo conjunto de genes. Só que quando elas foram crescendo, o que aconteceu? Uma dessas crianças, uma dessas moças, ficou com uma estatura bem mais alta do que a outra, certo? Aí, o que aconteceu? Vocês vão ver que a questão da altura, o fenótipo da altura, ele sofreu uma modificação nessas gêmeas. E por influência do ambiente. Uma delas praticou mais esportes que estimulavam o crescimento, como, por exemplo, o voleibol. Já a outra delas não participava desse tipo de esportes. Então, o que aconteceu? Elas tinham um genótipo para determinada estatura, só que uma delas acabou crescendo mais por influência do ambiente, ou seja, por estímulo do ambiente da prática de esportes, ela acabou tendo um fenótipo, uma altura mais alta do que a irmã gêmea dela, certo?
Vocês viram que Mendel, quando ele ia estudar as características nas plantas de ervilha, ele fazia o cruzamento entre as plantas, entre várias plantas, para ver que características estavam sendo observadas. No caso do ser humano, ao analisar essas características genéticas, não é possível realizar esse tipo de cruzamento teste que Mendel fazia, certo? Então, o que acontece é que os estudos genéticos, eles buscam observar como as características elas são expressas, observando essas características entre membros de uma família ou de várias famílias. Então, assim, eles conseguem ver que tipo de característica está sendo transmitida ao longo de gerações, e não fazendo cruzamentos testes entre seres humanos, ok? Então, essas relações de parentesco que vão ser observadas para ver como as características estão sendo transmitidas, elas são representadas por meio de diagramas chamados de heredogramas, certo? Então, no heredograma, a gente vai observar a relação de parentesco entre membros, né, da espécie humana e membros de uma família ou de várias famílias. E assim eu consigo ver que características estão sendo passadas de geração em geração. No heredograma, vocês precisam saber de algumas informações, como, por exemplo, a representação dos indivíduos naquele heredograma. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que indivíduos do sexo masculino, eles são representados por quadrado. Já indivíduos do sexo feminino são representados por círculo. Indivíduos em um cruzamento que a gente não sabe ainda qual é o sexo daquele indivíduo que foi originado, então eles são representados por losango, certo? Então, são indivíduos com um sexo desconhecido ainda até então. O casamento, no sentido de procriação, é representado por um traço horizontal, certo? Entre os indivíduos do cruzamento. Então, aqui, ó, eu tenho um indivíduo do sexo masculino, quadrado, e ele sofreu um cruzamento, uma procriação com um indivíduo do sexo feminino, que está sendo representado por círculo. Filhos são representados sempre por um traço vertical ligado ao traço horizontal. Então, esses dois indivíduos aqui originaram um filho de sexo masculino, porque está sendo representado por quadrado, certo? Casal sem filhos são representados simplesmente por um traço aqui, sem nenhuma indicação, né? Nem quadrado, nem círculo, nem losango, certo? E o casamento, no sentido de procriação, quando acontece de forma consanguínea, ou seja, entre parentes próximos, são representados não apenas por um traço horizontal, mas por dois traços horizontais ligando os indivíduos, certo? Irmãos vão ser colocados ligados aqui, ó, ligados ao traço horizontal, certo? Então, aqui eu tenho vários irmãos oriundos de um cruzamento entre dois indivíduos. Então, eu tenho 2 meninos, porque eu tenho 2 quadrados, e 2 meninas, porque eu tenho 2 círculos, ok? Quando a gente quer analisar determinada característica, a presença de determinada característica, essa característica ela costuma ser marcada de forma que aquele indivíduo ele vai ser mostrado com pintado. Então, o que acontece? Deixa eu só organizar aqui as ideias para facilitar para vocês. Então, no cruzamento entre dois indivíduos, os indivíduos que são portadores de uma característica, eles são indicados no heredograma com uma pintura no símbolo daquele indivíduo, certo? Vou mostrar aqui o próximo slide, vocês vão entender melhor como é que é esse heredograma. Então, aqui eu tenho uma representação de um heredograma. E aqui eu tenho, vocês vão observar que está mostrando as relações de parentesco entre vários indivíduos e que indivíduos vão sendo gerados ao longo desses cruzamentos, certo? Então, as características que estão sendo estudadas, o traço que está sendo indicado aqui, ele vai ser mostrado de forma pintada naquele indivíduo, certo? Então, essa característica que está sendo transmitida e que está sendo
e que afeta aquele indivíduo, ela vai ser mostrada aqui, ó, pela pintura no local que aquele indivíduo apresenta como portador. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um indivíduo do sexo masculino, que ele não é afetado por aquela característica que eu estou estudando, que ele teve uma procriação com um indivíduo do sexo masculino, que vejam que por estar pintado, indica que ele está sendo afetado por aquela característica que eu estou estudando. Eles dois vão gerar filhos, que estão sendo mostrados aqui. Aqui eu tenho um círculo, que seria uma menina, outra menina e um menino. Observem que nenhum dos filhos desse casamento foi afetado por essa característica que a mãe apresenta, certo? Vamos aqui para outra procriação que vai acontecer. Então, aqui nesse caso, eu já alterei um indivíduo do sexo masculino, que ele está sendo afetado por a característica que eu estou analisando, e um indivíduo do sexo feminino, que não está afetado por essa característica. Eles vão gerar filhos também, que no caso será um casal. Um menino aqui, ó, não afetado, uma menina não afetada. Essa mocinha não afetada, ela vai realizar outra procriação aqui, ó, com um dos filhos homens, né, daquele casal, do primeiro casal, que também não está afetado. Observem que eles vão gerar os seguintes descendentes. Um menino que não é afetado, uma menina que é afetada pela característica e mais duas meninas que não são afetadas. Então, observem que ao longo desse heredograma, vocês conseguem ver a característica, a transmissão dessa característica que afeta aquele indivíduo ao longo de sucessivas gerações. Então, observem que ela não aparece aqui, ó, na primeira procriação, e nem aqui, ó, na primeira desse casal, mas vai aparecer, ó, lá na frente nessa menina oriunda já de outra geração. Então, dessa forma, os geneticistas estudam a transmissão de características em seres humanos. Vamos para a segunda parte do nosso assunto, que é a parte de variações do modelo mendeliano. Para isso, eu vou relembrar o que vocês aprenderam na aula passada. E aí, na aula passada, a gente viu a primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, Mendel fez os seguintes cruzamentos. Ele queria analisar determinada característica, como, por exemplo, a textura da semente, que existia de dois tipos, a lisa e a rugosa. E aí ele pegava indivíduos que são puros para a rugosa e puros para a lisa. Na primeira geração de filhos, eles observavam que 100% dos indivíduos apresentavam uma característica dominante, que no caso aqui era a característica semente lisa. Em seguida, aqueles indivíduos que apresentavam a semente lisa, eles eram cruzados novamente, eles eram autofecundados, e aí eles originavam sempre a segunda geração de filhos, com 75% dos indivíduos com a característica dominante e 25% dos indivíduos com a característica recessiva, certo? Ou seja, na proporção de 3 indivíduos para 1 indivíduo. Essa seria a segunda geração de filhos. E assim, Mendel fez esses cruzamentos e observou que isso sempre se repetia, certo? Aqueles indivíduos da primeira geração de filhos, eles eram indivíduos heterozigóticos, ou seja, eles tinham um alelo dominante e tinham também um alelo recessivo aqui na sua constituição, certo, pessoal? Então, se a semente lisa era determinada pelo alelo L-zão e a semente rugosa era determinada pelo alelo Lzinho, os indivíduos aqui seriam Lzão, Lzinho, porque eles tinham metade desse aqui, da mãe, supondo, e metade do pai, certo? Da planta que eu vou chamar de pai, que não existe, na verdade, né? Porque elas têm ambos os sexos. Mas seria mais ou menos essa explicação para isso. Então, observem que são indivíduos heterozigotos. Eles eram autofecundados e originavam sempre essa proporção aqui de filhos na segunda geração, certo? Isso se repetiu por várias características. Outras pessoas fizeram esses cruzamentos e observaram esse mesmo padrão de repetição, certo? Transmissão de características. E aí, contudo, chegou um momento que algumas características pareciam não seguir a primeira lei de Mendel. E aí eu vou trazer um exemplo dessa característica que parecia não seguir a primeira lei de Mendel. Então, nós temos o seguinte. Aqui, eu tenho indivíduos que são a primeira geração de filhos, certo? Esses indivíduos eram ratos amarelos, de coloração amarela,
que aqui está sendo mostrado mais ou menos com amarronzado, mas o intuito é mostrar amarelado, certo? Então, esses indivíduos aqui da primeira geração de filhos amarelados, eles eram indivíduos heterozigóticos, certo? Eles realizaram um cruzamento entre eles. E aí, o que acontecia na segunda geração de filhos? Lembra que Mendel observava sempre a proporção de 3:1 na segunda geração de filhos? Só que aí, o que aconteceu aqui? Nessa segunda geração de filhos, eu tinha uma proporção de 2 ratos amarelos para 1 rato preto. E não a proporção de 3 ratos amarelos para 1 preto, como era esperado, certo? E aí, qual foi a explicação para isso estar acontecendo? Não está seguindo a lei de Mendel. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o alelo azão dominante, ele determina um rato com coloração amarela. Já o alelo azinho recessivo determina rato com coloração preta, certo? Então, vamos fazer o cruzamento aqui usando o quadrinho de Ponnet. Esses indivíduos vão produzir esses gametas azão e o gameta azinho, certo? Então, a gente vai fazer o cruzamento aqui entre eles. Eu vou pegar esse azinho, vou cruzar com esse outro. Então, eu vou ter um indivíduo azinho. Pego esse azinho, vou juntar com esse outro. Então, eu terei um indivíduo azinho. Pego esse azinho, vou cruzar com esse outro, terei um indivíduo azinho. E aí, eu peguei esse azão, junto com esse azão, terei um indivíduo azão. A explicação que foi dada para isso aí foi que aquele outro indivíduo amarelo que era para ter, que era para estar lá com um dos filhos desse cruzamento, ele morria, ele acabava morrendo ainda como embrião, e então ele não chegava a nascer como os outros indivíduos, certo? Nascer como indivíduos vivos. Então, o que acontecia? A mistura do alelo azão com o alelo azão, ou seja, um indivíduo que era azão, determinava a morte daquele indivíduo. Então, por isso que eu não teria a proporção de 3 ratos amarelos para 1 rato preto e apenas a proporção de 2 amarelos para 1 preto, porque o indivíduo que era portador dos alelos azão, acabava morrendo, ele acabava morrendo e não se desenvolvendo de forma embrionária saudável, certo? E aí, com o tempo, isso foi observado para outras características. E esses alelos que juntos provocam a morte embrionária dos indivíduos, eles são chamados de alelos letais. Então, os alelos letais, eles podem ser tanto dominantes quanto recessivos. O que acontece é que sempre quando eles estão em dose dupla, ou seja, tem 2 dele no indivíduo, aquele indivíduo acaba morrendo, acaba não se desenvolvendo de forma embrionária, então não sobrevivendo ao parto, certo? Um exemplo de alelo letal encontrado nos seres vivos é o que causa a acondroplasia, que é uma espécie de nanismo em seres humanos. A acondroplasia, ela é determinada pelo alelo dominante desão. Então, uma pessoa que tem acondroplasia, ou seja, que tem nanismo, como essas pessoinhas que estão sendo mostradas aqui na foto, elas vão ser indivíduos desão, desinho, certo? Então, ela é um indivíduo heterozigoto. Observe que eu tenho alelos diferentes. Eu tenho alelo desão e alelo desinho. Então, é um indivíduo heterozigoto, desão, desinho, terá acondroplasia. Já nós que temos estatura normal, como boa parte dos meus alunos, não conheço nenhum que tenha nanismo até agora, mas quase, então, a maioria das pessoas vão ter estatura normal, então eles vão ser desinho, certo? Então, vai ser homozigoto recessivo. 2 alelos iguais e são recessivos, homozigoto recessivo. Já se o indivíduo, porventura, for formado por 2 alelos dominantes desão, ou seja, se ele for desão, esse alelo, eu falei para vocês que ele é um alelo letal. Então, significa que o alelo desão, junto de outro alelo desão, provoca a morte daquele indivíduo. A morte embrionária daquele indivíduo, então ele acaba não sobrevivendo, certo?
Então, repetindo, um alelo letal é aquele que em dose dupla provoca a morte do indivíduo, a morte embrionária daquele indivíduo. Outro exemplo de alelo letal é o caso da ausência de caudas em gatos. A ausência de caudas em gatos é determinada pelo alelo ASAM. Então, o gatinho que não tem cauda, ele vai ser um indivíduo heterozigoto ASAM-ASIN, ou seja, ele não tem cauda, ele tem um alelo ASAM e ele sobrevive aqui, no caso, não tendo a presença de cauda. Os gatos normais que apresentam cauda, eles são sempre indivíduos recessivos, ou seja, eles vão ter os dois alelos azinhos. Azinho, então vão ser gatos com cauda normal. Já se o indivíduo apresentar o alelo azão, que é letal, em dose dupla, ou seja, ter dois azão, ele vai morrer de forma embrionária devido ao encontro dos alelos letais, certo? Então, esse gatinho não vai sobreviver. Falando em alelos letais, eu entro aqui numa temática que alguém já ouviu falar na vida ou já soube de alguém que passou por isso, enfim, sobre a questão de primo não ser parente. Muitos relacionamentos entre primos estão sendo alegados baseado no fato de que a prima não é parente, então não tem problema a gente se relacionar com o primo. Só que aí eu vou trazer para vocês a problemática de se relacionar com primos próximos. Na verdade é porque nós seres humanos apresentamos muitos alelos letais. Além desses alelos que causam nanismo, nós apresentamos vários outros alelos letais, que são alelos letais que são recessivos, ou seja, que muita gente apresenta e que não está sendo expresso, certo, pessoal? E aí, o que acontece? Primos, eles são parentes. Por serem parentes, eles acabam compartilhando alelos recessivos entre eles. Eles têm informação genética comum, certo? Porque eles são parentes. Então, eles são portadores de alelos recessivos que são letais, ou seja, eles apresentam alelos letais que não estão sendo expressos, certo? Por isso que eles estão vivinhos da Silva. Só que aí o que acontece? Quando eles começam a se relacionar e aí entram para a parte do cruzamento em si, ou seja, da procriação, os alelos letais recessivos que não estavam aparentes, eles vão se encontrar. E aí acaba ocasionando que muita gente já ouviu falar sobre a questão dos problemas em crianças oriundas, filhas de primos, ou seja, filhas de pessoas que são parentes próximos. Por quê? Porque eles apresentam alguns alelos que são recessivos que se encontram e manifestam problemas nessa pessoa. Ou algumas vezes são alelos letais que podem causar a morte dos filhos dessas pessoas que são primas, certo? Então, por isso que não é biologicamente correto o relacionamento entre primos, entre parentes próximos, certo? E aí o nosso organismo ele é muito inteligente e aí, de certa forma, nós temos até um certo mecanismo para evitar essa atração por parentes próximos, que é o caso do mecanismo do cheiro. A gente tem a eliminação de um cheiro chamado de feromônio, e aí o feromônio, ele é capaz de indicar parentes, certo? Então, é capaz de indicar parentesco. Então, aquela exalar de cheiro é percebido por pessoas que são parentes. Então, pessoas que são parentes, em geral, o cheiro acaba fazendo com que eles evitem essa relação consanguínea. Por quê? Porque se eu encontro o meu primo, de certa forma, o meu primo ele tem um feromônio que me dá um indicativo que ele é parente meu, e aí eu não tenho interesse de ter relação consanguínea com aquele meu primo, certo? Então, é só para falar, mas em muitos casos isso acontece, então ainda é um certo enigma sobre como o mecanismo do cheiro atua dessa forma. E aí nós vamos entrar também na questão dos alelos múltiplos. A gente viu que um gene ele tem a informação para uma característica. Só que, na verdade, esse gene ele pode ocorrer de 3 ou mais formas diferentes. Até então, a gente tinha visto lá nas sementes de Mendel 2 formas diferentes de um gene. Por exemplo, semente lisa, semente rugosa. Ou para altura, planta alta, planta baixa. Ou para a cor da flor, planta com cor da flor púrpura, planta da cor com flor rosa. Ou rosa não, branca. Então, nós temos uma característica, um gene com 2 formas de expressão.
No caso dos alelos múltiplos, a gente vai ver que aquele gene, ele apresenta mais 3 ou mais formas de se manifestar aquela característica. Isso é o caso do que acontece na cor da pelagem em coelhos. Então, nós temos o quê? O alelo Czão, ele determina um coelho com a pelagem castanho acinzentada. Já um alelo Czinho CH determina um coelho com a pelagem cinza, que é o que a gente chama de chinchila, certo? Um coelho com um alelo CH, ele vai ser branco com extremidades escuras, certo? Que é, no caso, um coelho chamado de Himalaia. Já um coelho com alelo Czinho, ele vai determinar a coloração branca do pelo daquele coelho. Então, observem que aqui, ó, eu tenho alelos de 1, 2, 3, 4 formas de manifestar aquela característica que é a cor do pelo dos coelhos, certo? Então, eu tenho um caso de alelos múltiplos, ou seja, vários alelos para expressar uma determinada característica. A terceira coisa que a gente precisa saber é o que a gente conhece como dominância incompleta. Nós dizemos que ocorre dominância incompleta quando dois alelos diferentes se encontram produzindo características intermediárias. Então, é como se nenhum dos dois conseguisse ser dominante. Por isso que vem esse nome dominância incompleta. Vamos observar aqui o caso da planta chamada de planta maravilha. A planta maravilha, ela vai apresentar os seguintes alelos. O alelo Vzão vai determinar uma planta com a coloração vermelha, enquanto o alelo Bzão vai determinar uma planta com coloração branca. Então, uma planta que é Vzão vai ser vermelha. Uma planta que é Bzão vai ser branca. Só que o que acontece aqui? Quando esses dois alelos vão se encontrar, o alelo Vzão e o alelo Bzão, vai ocorrer, então, um caso de dominância incompleta, porque eu vou ter a produção de uma planta com a flor de característica, com a flor com uma cor intermediária entre o vermelho e o branco. Exemplo, então aqui eu tenho o Vzão, que é para vermelho, e eu tenho o Bzão, que é para branca. E aí a cor da flor, observem que ela é intermediária entre o vermelho e o branco. No caso, é uma florzinha rosa, certo? Então, dominância incompleta é quando eu tenho dois alelos diferentes, só que nenhum dos dois domina 100%. Eu vou ter a produção de uma característica intermediária entre os dois alelos dominantes. Então, aqui vocês veem um cruzamento, mostrando aqui esse cruzamento entre plantas, entre a planta maravilha com a flor branca, certo? Que ela é Bzão, e uma outra planta maravilha com a cor da flor vermelha, que é Vzão. Então, no cruzamento entre elas duas, esse Bzão vai se encontrar com o Vzão e a primeira geração de filhos vai ser indivíduos Vzão, que no caso serão indivíduos com a cor da flor rosa, intermediário entre o vermelho e o branco. Sempre que a característica for intermediária entre os alelos lá presentes, eu vou ter uma dominância incompleta. Quarto exemplo de variação do modelo mendeliano é o que eu chamo de codominância. Na codominância, nós também temos dois alelos diferentes, só que eles vão se expressar de forma independente, produzindo a característica de ambos os alelos. Por isso que eu chamo de codominância, é como se os dois dominassem ao mesmo tempo, certo? Um exemplo disso é o exemplo da planta branca versus vaca branca versus a vaca preta. Então, aqui nós temos a vaca branca, que ela apresenta o alelo Bzão, e aqui nós temos uma vaca preta, que apresenta os alelos Nzão. Se ocorrer um cruzamento entre a vaca branca e a vaca preta, todos os filhos dessa vaquinha vão ter características de ambos. Observem que essas vacas filhas, elas tanto são brancas, como apresentam também a cor preta. Então, eu tenho codominância porque eu tenho a característica de ambos sendo expressa. Então, elas vão ser BN, que elas vão pegar o alelo Bzão da vaca branca e o alelo Nzão da vaca preta. Elas vão ser vacas com genótipo BN.
só que apresentando ambas as características, coloração branca e coloração preta. Outro exemplo de codominância agora em nós seres humanos é o tipo sanguíneo, que no caso são as pessoas com o tipo sanguíneo AB. Se você é uma pessoa com o tipo sanguíneo AB, você é um exemplo vivo de codominância. Na codominância, nós temos também dois alélos diferentes, né? Que se expressam em que a expressão de ambos acaba acontecendo, certo? Então, não esqueçam disso. Então, nas pessoas que têm o sangue AB, o que vai acontecer? Eu tenho, para ter o tipo de sangue, existe a produção nessas células de sangue de uma substância, que eu vou chamar de substância A, quando a pessoa tiver o tipo A, substância B, quando a pessoa tiver o tipo B dessa substância nas células do sangue, ou no caso das pessoas com sangue AB, elas vão apresentar tanto a substância A quanto a substância B presente nas suas células. Então, em termos de genética, o alelo IAzão determina a produção nas células do sangue de uma substância A que eu vou chamar de proteína A. Pessoas com alelo IB, eles vão ter a produção nas suas células de sangue de uma proteína B, ou substância B. Já as pessoas que têm os alelos IAzão e IBzão vão ter tanto a produção da proteína A quanto a proteína B. Então, observem que os dois alelos vão produzir suas características. Então, eu vou ter uma pessoa com uma proteína A e a proteína B presente nas suas células do sangue, como está sendo mostrado aqui na imagem. Então, é também um exemplo de codominância. E aí a gente vai entender como é que os genes são representados. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é que o gene é a parte do DNA responsável por uma característica. Nós temos muitos genes, né, com informação para as diversas características do nosso organismo, certo? O gene, ele costuma ser representado por uma letra maiúscula, mais um índice que fica acima dessa letra maiúscula para diferenciar os alelos, né, daquele gene. Ou seja, para diferenciar as formas como aquele gene podem ser expressos. Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender melhor essa representação dos genes. Então, vamos supor que eu tenho o gene F, que ele é o gene responsável pela cor da flor, pela característica cor da flor. Eu vou representar esse gene com uma letra maiúscula, que no caso aqui é a letra F. Então, F será a letra representativa do gene responsável pela cor da flor. Acima dessa letra maiúscula, eu vou colocar o que eu chamo de índice, que o índice representa o alelo, ou seja, as formas como aquela característica pode ser expressa. Então, por exemplo, eu vou representar aqui por um V o índice que indica a característica vermelha para a cor da flor. Então, aqui eu representarei esse gene por o F, letra maiúscula, para o gene cor da flor, e aí o índice V, porque aquele característica é expressa na cor vermelha, certo? Então, vamos lá. O índice B, eu vou usar para representar a forma branca daquela flor. Então, eu vou colocar o gene F, que é a cor da flor, e vou colocar o índice B, porque é uma flor com a cor branca, certo? Então, a forma da cor daquela flor será branca. Então, o gene é representado por a letra maiúscula. Acima eu tenho um índice que indica a forma como a característica vai ser expressa. Baseado nisso aí, observando esse exemplo da cor da flor que eu citei, vamos exercitar um pouquinho como esses genes são representados. Então, aqui, quais os fenótipos apresentados pelos seguintes genótipos? Então, vamos lá. Quais os fenótipos? Sempre que eu pergunto quais os fenótipos, eu estou perguntando que característica será observada, certo? Quando eu olhar esses genótipos, ou seja, quando eu olhar os genes. Então, aqui nós temos o genótipo, que são os genes, e eu quero saber qual é o fenótipo, qual a característica vai ser observada. Então, lembrando que o índice V indica a cor da flor vermelha e o índice B indica a cor da flor branca. Um indivíduo que apresenta esse genótipo aqui, pessoal, vai ter que fenótipo? Como será a característica expressa para essa cor da flor?
Então, o que vai acontecer aqui é que a cor da flor, o fenótipo desse indivíduo vai ser plantas com flor na cor vermelha, certo? Já nesse segundo caso aqui, ó, esse genótipo, ele demonstra plantas com a cor da flor branca, porque eu tenho o gene cor da flor e o índice aqui branco. Então, significa que eu terei cor da flor branca, certo? E aí, pessoal, vocês podem, façam uma lida do plano de estudo de vocês e lá vocês vão encontrar informações complementares sobre o conteúdo, além disso, sobre a atividade que deverá ser realizada e me enviada fotografada por WhatsApp, no privado ou através do e-mail, certo?